Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Gostaria de acolher, se houver alguém rezando na intenção de sétimo dia, de Virgínia Soares Cababe. Alguém aqui rezando nessa intenção? Bem-vindos, rezamos com vocês e por vocês. Irmãos e irmãs, nós estamos no tempo pascal, um tempo de muita graça, de aumentarmos a nossa relação pessoal com Jesus, que passou pela cruz, mas que venceu por nós, venceu pela humanidade. E a Páscoa, ela toca o nosso coração, mas toca também as realidades celestes. A Páscoa toca a transformação e a renovação da humanidade, mas também é aquilo que nós falamos, a ligação entre o céu e a terra. Jesus subiu aos céus, nos levou a humanidade, venceu a morte, venceu o pecado, venceu tudo aquilo que o homem não vence pela sua força. E a ressurreição então vai além da nossa compreensão, porque se nós lemos aqui essa segunda leitura do Apocalipse, São João fala claramente: vi e ouvi. A visão de São João é uma visão antecipada da glória de Deus que acontece nas nossas vidas, que é a manifestação da grande multidão celeste que glorifica o Cordeiro imolado, e a multidão da terra que glorifica o Cordeiro imolado. Nos faz mostrar aqui que o louvor a Deus que nós fazemos é um louvor que está ligado a milhares e milhões, como diz São João, de anjos que estão glorificando a Deus. Quando nós louvamos a Cristo, que é Deus, nós estamos louvando junto com a multidão de anjos. Por isso, o fato de reconhecermos Jesus como Deus, como Senhor, como um Cordeiro imolado, ou seja, aquele que dá a vida pela humanidade, é um fato estupendo, é aquilo que muda a humanidade, é aquilo que nos faz ver diferente as situações. Dizer que Jesus é Deus é uma afirmação de fé, mas colocá-lo como louvor, como sabedoria, como glória, como aquele que é o Rei, isto é, lembrarmos que é Jesus que dá a nós a vida e também dá sentido à humanidade em todos os tempos. Aprendamos nós a dizermos a Jesus também a glória que Ele manifesta na nossa vida, na história, embora não reconheçamos tudo, porque temos os olhos limitados. Nosso olhar é sempre parcial, mas sabemos o quanto a glória de Deus é maior do que a fraqueza humana, é maior do que a nossa pequenez. A glória de Deus. Vejamos a glória de Deus. Padre, mas eu não tenho a graça de São João. São João viu e ouviu. Nós apenas ouvimos, porque temos os olhos, os ouvidos, melhor dizendo, os ouvidos da fé. Se os nossos ouvidos tiverem fé, nós entenderemos quanta glória é manifestada nos corações de cada homem. Podemos ver isso no nosso dia a dia, a glória de Deus, mesmo que lidamos com limites, com doentes, com pessoas da nossa casa, com situações variadas. Você vê a glória de Deus, você vê a manifestação de Deus diante das realidades humanas. O Cordeiro, ele é imolado, isto é, ele não é só glorioso, ele é imolado, ele sofreu, mas nós também passamos por isso. Mas há a glória de Deus, a vitória de Jesus sobre nós e sobre as situações que nós passamos. Então, uma pergunta muito simples: nós louvamos a Deus, a sua glória concreta na nossa vida, que apesar de tudo nós temos Jesus glorioso, Jesus que pode ser honrado, que pode nos construir, que pode nos formar, que pode nos conduzir, que pode nos sustentar. Não estamos dispersos. Temos Jesus que nos liga entre o céu e a terra, e entre os homens e Deus, por isso podemos glorificá-lo. E também aqui ao mesmo tempo, vemos essa leitura dos Atos dos Apóstolos, que vai nos acompanhar ao longo do tempo pascal, que nos manifesta os apóstolos após Pentecostes. Embora nós ainda não celebramos Pentecostes, nós somos convidados a, na esperança, com a preparação para a festa de Pentecostes, vemos Pedro e os apóstolos corajosos, enfrentando no sinédrio um julgamento entre as autoridades religiosas daquilo que eles estão pregando. Eles estão pregando que Jesus é Salvador, que Jesus passou pela cruz e foi rejeitado por essas autoridades,
mas que mesmo assim venceu. Pedro denuncia o pecado deles e mostra quem é Jesus. O que Jesus fez? Pedro agora está corajoso. Pedro agora é uma testemunha que não se cala de falar de Deus. E a grande afirmação dessa passagem, tão conhecida por nós, é exatamente essa. Pedro afirma que é preferível obedecer a Deus do que aos homens, manifestando a nós que em todos os tempos nós somos convidados a fazer primeiro a vontade de Deus, a não termos medo dos despreços humanos, a não termos medo das rejeições, quando nós estamos capazes de ter consciência que em nome de Deus nós fazemos as coisas, e não em nome de alguém, de uma pessoa, mas em nome de Deus está vivo, o próprio Jesus Cristo. Então poderemos ser corajosos e não só anunciar a Jesus, mas ao mesmo tempo dizer o que Ele faz, o que Ele faz em nós, o que Ele faz na história, o que Ele faz na nossa vida. E é tão interessante esse fato da coragem de Pedro, porque até na rejeição os apóstolos se alegram. Isso é super interessante, porque os apóstolos manifestam alegria porque estamos sendo rejeitados em nome de Cristo. Isto é, não é por eles, é por Deus. Coloquemos o nome de Deus, o nome de Jesus na nossa vida nesse sentido. O que nós passamos é por Jesus, é com o Senhor. Então, se é com Ele, deve nos dar uma serena alegria, uma serena certeza de que é com Ele que nós estamos e Ele permanece. E se Ele permanece, é o que acontece aqui na vida dos discípulos e apóstolos desse Evangelho de hoje. Os apóstolos estão numa atividade comum. Pense na sua profissão, pense na atividade que você mais faz no dia a dia. Os discípulos estão pescando, nós poderíamos estar fazendo alguma atividade comum. O Senhor aparece a eles e mostra a eles como devem fazer a profissão deles, como eles devem fazer para dar frutos em sua vida. Jesus participa da vida deles concreta. Jesus agora não só instruiu os discípulos, mas os ajuda a dar os frutos. E acontece a pesca milagrosa, como nós vemos. Os discípulos não identificam Jesus no primeiro momento, mas no modo como Jesus vai se manifestando, pelo que Jesus faz por eles, eles vão entendendo que é o Senhor e não duvidam. Mais uma vez, mostra a nós a capacidade que nós devemos ter de compreender a ressurreição na vida concreta. A ressurreição acontece no seu dia a dia, naquilo que você acha que domina, mas é Deus que vai te ajudando. Os apóstolos eram os melhores pescadores da sua época, dominavam bem a sua profissão, haviam pescado à noite, já era de madrugada, já era manhã, então iriam parar e estavam cansados, mas escutam uma voz misteriosa, que ainda não sabem que é o Senhor, e voltam à pesca. Irmãos e irmãs, somos nós que não devemos parar a nossa rotina e nem parar as nossas atividades em meio àquilo que parece que ainda não deu fruto, porque precisamos sair do centro, do nosso controle, deixarmos o Senhor nos ajudar a fazer as nossas pescas, a fazer as nossas atividades de um jeito novo e diferente, porque é com Jesus que nós pescamos, com Jesus que nós trabalhamos, com Jesus que nós queremos fazer aquilo que nos é dado na nossa rotina de cada dia. É um modo novo de você olhar as situações. Quando você faz algo, é Jesus lhe dando uma força, uma graça, uma constância, uma mão, o seu auxílio divino. Portanto, é nós que somos convidados a não duvidar que o Senhor participa inseparavelmente da nossa vida. Mas, por outro lado, tudo isso que nós estamos falando aqui hoje só tem sentido se nós tivermos uma profunda relação de amor com Jesus. Pedro foi entender quem era Jesus, de fato, de maneira madura, depois que ele escutou Jesus perguntar a ele por 3 vezes: Pedro, tu me amas? E a pergunta que Deus faz todo dia a nós: tu me amas? É uma pergunta pessoal. Se amamos a Deus, então poderemos cuidar dos outros e cuidar de nós. Jesus coloca aqui uma questão muito concreta. A primeira pergunta é: tu me amas mais do que estes? Lembremos da paixão. Pedro disse algo muito direto a Jesus. Disse que se todos deixassem Jesus na hora da cruz, ele não deixaria e seguiria.
mas como nós sabemos, Pedro não o seguiu, negou junto com os demais discípulos. E agora, por isso, o Senhor quer prová-lo, quer amadurecer Pedro, quer entender se Pedro ama Jesus em primeiro lugar para amar os seus irmãos. Irmãos e irmãs, precisamos de uma autoridade de amor, não uma autoridade daqueles que somente falam. Falar sobre amor, dizer que amamos, dizer que gostamos de algo, dizer que admiramos alguém, dizer que manifestamos carinho, isso talvez seja um ato até louvável, mas ainda não é o amor de Deus, ainda não é o amor cristão, ainda não é aquele amor ágape, um amor que ultrapassa o limite humano. Jesus está convidando a Pedro a sair de um amor somente de igual para igual. É o mesmo que dissesse a você: por que você ama o seu esposo? Por que você ama os seus filhos? Por que você ama essa igreja? É por Jesus Cristo? É por Deus? É por Jesus que deu a vida por você? E Pedro escuta isso da boca de Jesus de maneira misericordiosa. Pense que Jesus perdoou a Pedro na sua rejeição, e agora perguntar àquele que o traiu: tu me amas? Tu me amas porque eu sou misericordioso? Tu me amas porque eu dei a vida por você? Tu me amas porque eu sou o primeiro na sua vida? Tu me amas? Reconhece Jesus como o primeiro amor? Reconhece Ele por detrás das situações que acontecem? Tu me amas? Então cuida dos seus. Nós somos convidados a participar justamente do amor de Jesus e todos os dias escutar do Senhor: tu me amas? O nosso amor a Jesus tem que aumentar a cada dia, para que a nossa autoridade de amor aumente. Em último lugar, gostaria de contar uma particularidade desse evangelho que hoje, na reflexão que fazia, me fez perceber e saltar os olhos, essa relação muito pessoal entre Pedro e João. No evangelho de João, por diversas vezes, ou melhor, por 3 vezes, se relata como Pedro conta com João. É como que um parceiro, alguém que ele se aconselha. O próprio Pedro pergunta a João, em outras ocasiões: reclina no peito do Senhor para saber quem é o traidor. E sempre, nas 2 manifestações da ressurreição, aquela do túmulo e agora essa, o apóstolo amado João primeiro a reconhecer. Mostra que Pedro, com a sua autoridade, conta com a contemplação, com o amor que João tem a Jesus. Mostra a nós que nós temos que saber escutar uns aos outros para compreender Jesus. Não basta o nosso segmento só pessoal. Precisamos também entender uns aos outros, porque cada um tem a sua função complementar na igreja e na vida, para que possamos também manifestar a missão do Senhor, a manifestação de mostrar o amor do ressuscitado através dos nossos gestos, como Pedro é convidado a fazer. Tenha sempre o João perto de você, alguém que te mostre não só a autoridade sua, não só a sua competência, mas a capacidade de contemplação. Aqui está Jesus. Você enxerga Jesus no amor, consegue perceber o Senhor. E Pedro escuta João. Escutemos uns aos outros. A igreja era manifestada de maneira também amorosa, com autoridade. As 2 formas. Não só o amor, mas o amor que tem autoridade. Se essas funções são bem colocadas, nós somos cada vez mais aqueles que manifestam o amor que Deus deu a nós, o amor de Cristo. Tu me amas? Pergunta Jesus. Se amamos, vamos dar a vida pelo nosso esposo, pela nossa paróquia, por aqueles que Deus nos confiar. Que assim seja. Amém.